tempinho atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre a seleção brasileira e possíveis treinadores para ela. Nessa lista que eu trouxe de possíveis treinadores, eu trouxe vários nomes grandes, como de Mourinho, Jorge Jesus. E teve um nome nessa lista que gerou um grande questionamento. Na aba de comentários foi o nome mais falado que não fazia sentido. Hoje eu vou explicar pra você porque que faz muito sentido o nome de Rubem Amorim na seleção brasileira, cara. Hoje eu vou te explicar exatamente por que eu o coloquei ali e o que ele pode trazer pra gente de diferente, ok? Ideias diferentes, coisas diferentes, algo que eu sempre proponho aqui dentro deste canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Eu entendo os questionamentos sobre Rubem Amorim, a galera que não gostou muito do nome, e eu compreendo de onde vem. Aquele famoso medo do desconhecido, né? É algo que pega nas pessoas muito forte. Você não conhece o treinador, então você acha que ele é pior do que o que ele parece, que ele não é bom o suficiente. Percebi que a maioria que comentou não conhece Rubem Amorim, né? Eles não fizeram críticas a coisas que fazem sentido criticar, como ele ser um treinador muito defensivo, por exemplo, para a seleção brasileira que normalmente tem uma proposição de jogo muito grande. Eu entendo que eu pensei que essa seria a maior crítica e não o fato da galera não conhecer ele e julgar ele antes de conhecer, ok? Isso aqui bem claro, mano. No meu ponto de vista, Rubem Amorim é melhor que Abel Ferreira, ok? Eu acho ele um treinador melhor. Pra mim, Abel Ferreira ele tem mais ideias, ele tem mais esquemas táticos, ele propõe mais coisas, mas pra mim, Rubem Amorim é um treinador melhor hoje. A ideia dele é mais sólida, eu gosto do que ele faz em campo, gosto como ele usa os jogadores, eu gosto o quão é difícil ganhar deles. Eu acho que um jogo que eu posso dar de recomendação pra você, torcedor brasileiro que não conhece Rubem Amorim, é o jogo do Sporting contra o Arsenal da Europa League, cara. Esse é um jogo maravilhoso que exemplifica algo que pode mudar a sua concepção e ideia do treinador, cara. Aquele foi um dos jogos mais duros que o Arsenal já jogou. O Arsenal, que estava disputando a Premier League, simplesmente sofreu muito contra o Sporting e acabou perdendo nos pênaltis. Aquilo é uma demonstração de bom trabalho, cara. E o Sporting, ele é um time que é feito pra aguentar porrada. Não foi só naquele momento. A gente tem momentos ali de Rubem Amorim, por exemplo, jogando a Champions League, jogo contra o Tottenham, jogos difíceis que ele fez com um elenco pior e ele extraindo o máximo daqueles jogadores. É impressionante o que ele faz, o trabalho dele é muito bom. E uma coisa que eu notei de Rubem Amorim é quanto melhor o jogador, melhor o resultado que ele extrai em campo. E aqui eu falo do jogador que mais tem marcado gols nos últimos tempos, cara. Victor Gyökeres. Vocês acham que Gyökeres marca tanto gol à toa? Pergunta que eu faço pra vocês, tá ligado? Não é. É por causa do treinador. A ideia dele dá um nível de liberdade, um nível de poder a Gyökeres muito fora do comum, cara. E não precisa ser um centroavante tão bom também, porque tem o reserva dele, o tal do Paulinho, e o uso de Paulinho também é muito bom. Ele também tem estatísticas brutalmente altas para o jogador que ele é. Ele é um jogador tão simples. Paulinho, por exemplo, é pior que um Evanilson. Paulinho, por exemplo, é pior do que um Pedro, do que um Richarlison. Quando joga pelo Sporting, parece um dos melhores centroavantes da Europa. Então, esse resultado final que ele traz pro jogador é muito interessante pra gente, pra nossa seleção brasileira, já que ele não vai precisar de um jogador tão grande para poder extrair bons resultados. O esquema é muito bom, muito bem executado. E lembrando que há variações táticas, apesar de não ter variações de formação, ele sempre utilizar o 3-4-3, essa formação é utilizada de maneira diferente a partir de cada jogo, ok? Tem jogo que ele vai fazer um jogo mais ofensivo, tem jogo que ele vai fazer um jogo mais retrancado, tem jogo que ele vai fazer um jogo mais equilibrado, tem jogo que ele sabe que não vai conseguir atacar da maneira que ele quer, então ele vai utilizar um meia subindo. E pra bater ali, quase como um meia atacante, então meio que esses duas figuras de meio de campo dele são divididas e só tem um volante e o outro é um falso segundo volante que vira um meia atacante em alguns momentos. Ele normalmente utiliza a figura de Pedro Gonçalves quando vai fazer esse tipo de movimento. Este é um ponto muito interessante, porque nós temos uma geração de futebol que se encaixa nisso. A seleção brasileira inteira, todos os jogadores se encaixam na ideia de Rubem Amorim. E é por isso que eu coloquei o nome dele na lista. Eu não coloquei o nome dele na lista porque é um treinador que eu tô gostando, não, é porque ele é perfeito pra seleção brasileira. Pra o cenário que a gente vive, ele é o cara certo. Ele é o cara que vai saber administrar o final de uma partida que a gente tá ganhando de 1-0 da Croácia sem a gente tomar um gol. Sabe aquele momento que a gente viveu com o Tite? Pro time só saber jogar ofensivamente e os jogadores estão tão acostumados àquilo que eles subiram e a gente tomou um empate, depois a gente perdeu nos pênaltis. Então uma situação dessa de pênaltis provavelmente não seria um problema, porque ele treina também o time dele pra bater pênaltis. Então não teríamos problemas com essa parte. Eu já tô fazendo muita propaganda aqui do treinador, agora vamos para elenco montado, mostrar pra vocês o que eu fiz. E aqui eu vou tentar explicar um pouco do esquema tático enquanto eu falo das peças que estão no elenco, ok? Aqui vocês já vão entender qual é a ideia dele em campo e por que ela é tão positiva para a nossa seleção, ok? Enfim, deixa isso aqui bem claro que é o contexto da nossa seleção. Vamos lá. Bom, cá estou eu no meu Lineup Builder. Aqui a gente tem um elenco montado, as peças que eu utilizaria. E aqui vai ter algumas explicações de coisas que a gente tem aqui. Bom, vamos começar aqui pelo gol.
gol, a parte do gol é maravilhosa. A gente só tem um goleiro bom com os pés de verdade, que é Ederson. Só ele. Então se a gente perde ele, acabou. Não tem ninguém mais pra substituir, eu não conheço goleiro brasileiro. Talvez alguém que assista o Brasileirão saiba de algum goleiro brasileiro bom com os pés. Inclusive, peço pra vocês que deixem aí nos comentários se você souber alguém que seja realmente muito bom com os pés. O que a gente tem de opções de goleiros são alguns goleiros bons defensivamente, pelo que eu conheço, cara. Figuras como Lucas Perry, Bento, agora tem aquele do Corinthians que tá no Nottingham Forest. Mas o goleiro, por exemplo, Alisson, se daria muito bem com o Rubem Amorim, cara. Porque o goleiro de Rubem Amorim, ele só tem uma participação no jogo: pegar chute difícil. É só isso. O goleiro do Sport, inclusive, quando o Sport fez campanhas históricas, era um goleiro horrível. Era um tal de Adam, que, meu Deus, sinceramente, é ótimo o jeito que ele utiliza o goleiro é goleiro, ponto final. O jogo totalmente simplificado pro goleiro é maravilhoso pra ele, ok? Nível mais baixo de acionamento do goleiro e um uso melhor dessa figura. Então o Alisson só vai ter que brilhar em defesa. Eu diria que há uma preocupação defensiva maior no Sport, principalmente porque é um time que não tem acesso a grandes peças. Então eles têm que fazer isso lá. Na seleção brasileira dá pra fazer algo mais ofensivo, mas mantendo a defesa. Até porque tem uma linha de 3 zagueiros. Inclusive, uma pessoa falou que a linha de 3 zagueiros é algo que não funciona. Do dia que você tirou isso, cara? Não faz nenhum sentido. A linha de 3 zagueiros é algo totalmente comum. Ah, mas no Brasil a galera não utiliza. É porque o Brasil taticamente é muito ruim. Os treinadores brasileiros não têm evolução nenhuma tática. Eles fazem a mesma coisa de tempos atrás. Eles estão ultrapassados. Então é muito difícil que eles usam a linha de 3. Linha de 3 é algo mais moderno, digamos assim. Algo do futebol mais moderno. Você vai ver em treinadores modernos. O treinador do Inzaghi é algo mais moderno, que não é todo treinador que consegue implementar. Então eu entendo que pra vocês, que vocês veem a linha de 3 no Brasileirão, seja algo ruim, mas a linha de 3 é algo perfeito pra aqui, mano. E isso porque nossos zagueiros são mais ofensivos. Por exemplo, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, que estão aqui, jogadores de lado de campo, zagueiros de lado de campo. Marquinhos também é muito beneficiado de estar no lado de campo. Eu até falei que ele podia jogar na lateral direita, e é verdade, Marquinhos se beneficia muito mais de estar na lateral direita do que estar em um V1. Danilo também. Aqui a gente tem no meio Éder Militão e Bremer, que são duas figuras centrais muito fortes. E não só isso, cara. A gente também tem figuras como o jogador do Nottingham Forest, Murilo, que pode ser essa figura central e pode ser o cara do lado de campo também. Se beneficia de fazer as duas coisas. Então todos os nossos zagueiros se beneficiariam de uma linha de 3. Todos. Assim, a gente tem zagueiros prontos pra fazer isso aqui. Nossos zagueiros brasileiros são quase laterais. Eles são muito ofensivos. Então estar numa linha de 3, poder pisar um pouco mais à frente no campo, ter o campo mais à frente, pra poder fazer linha de passe, pra fazer algumas jogadas, é algo muito positivo. Lembrando que esses 3 zagueiros têm uma obrigação defensiva extrema. Eles têm que estar mais atentos com o posicionamento, o que não é um problema pra nenhum dos 3 aqui. Ambos vão saber fazer. E Danilo é muito bom jogando como um zagueiro pela direita, ok? Ele se beneficia bem mais do que tá subindo pela idade. Danilo jogar muito bem como zagueiro de lado. Aqui vem a outra parte, os laterais. Aqui a gente tem um problema. No Brasil só tem um lateral ofensivo, cara. Cara, de opção de lateral defensivo que a gente tem Wanderson, Emerson Royal e nosso querido Wendel. Acabou. Todo lateral brasileiro é extremamente ofensivo, quer subir. Às vezes você vê um lateral que é reserva, sei lá, na Fiorentina, o tal do Dodô. Ele quer subir pra fazer jogada. É doideira. O lateral brasileiro quer jogar, quer meter gol, quer subir, quer ir pro campo. Então, em vez de usar ele na lateral, a gente não põe esse cara de ala. Por que não põe de ala logo, mano? E aí a gente tem um PP da vida que sabe jogar na frente de maneira perfeita, sabe equilibrar perfeitamente, tá na frente. Samuel Lino, que joga no Atlético de Madrid, joga muito. Caio Henrique também, outro que sabe pisar à frente muito bem. Ian Couto. E, cara, esses 4 que eu coloquei aqui tem pelo menos umas 8 opções. Eu não tô brincando com vocês quando eu falo isso. É muito lateral ofensivo que tem no Brasil, cara. Não tem lateral defensivo, ofensivo tem. O que a gente se beneficiaria de ter um 3-4-3, um 3-5-2 com laterais ofensivos é brincadeira, cara. Na moral, isso aqui é o que a gente devia estar fazendo hoje. Sinceramente, a gente tem tanto lateral ofensivo bom e a gente sempre usa uma linha de 4 com lateral sendo subutilizado. Não vale a pena, cara. A gente tem que usar uma formação dessa aqui, mano. E eu não duvido que o Mourinho, se treinasse a seleção brasileira, não usaria uma formação dessa. Jorge Jesus chegaria e pensar, pô, mano, e tanto lateral ofensivo, por que a gente não usa eles mais à frente? E aí utiliza uma formação dessa aqui. Eu tô mostrando pra vocês, ok? Eu acho totalmente possível. E lembrando que o lateral de Rubem Amorim pode ser tanto mais ofensivo quanto mais defensivo, vou abordar mais à frente. Aqui no meio de campo, as figuras de meio de campo são interessantes. Por quê? A gente tem que ter um volante mais fixado, mais posicional. Então eu escolheria André Trindade aqui na reserva exatamente por causa disso. É a posição perfeita pra ele. Eu sei, eu não acompanho todo o Brasileirão, mas eu conheço André Trindade, já analisei ele durante uma época. Ele foi um dos alvos possíveis pro Liverpool e pro Chelsea. Então eu fiquei bem de olho nele, é um jogador que eu gosto. E ele não se encaixava com os outros treinadores, mas com esse treinador aqui, eu acho que se encaixa bem. Casemiro também, perfeito pra função. Esse primeiro volante mais defensivo, tem mais atenção com posicionamento. Ele normalmente sobe até a área pra dar chute de fora, o que é algo que tanto Casemiro quanto André podem fazer, ok? Esse segundo volante aqui, a depender do jogo, ele sobe mais ou sobe menos. Ele pode se juntar à linha de ataque ali. Bruno Guimarães é muito bom nisso. Ederson,
A gente também tem Douglas Luiz, mas eu daria preferência a Bruno Guimarães e Ederson, porque eu gosto dessa ideia do cara roubar mais bola, de ser mais físico em campo, e eu diria que se beneficia bastante o sistema dele, dessa parte de roubada de bola. E Ederson fazendo essa marcação mais acirrada, essa coisa de roubar a bola, essa marcação mais inteligente, ele faz isso muito bem na Atalanta, cara. Pra marcar na Atalanta, tu tem que ser inteligente e dinâmico. Não tem como marcar na Atalanta sem ter essas duas coisas, ok? Então eu teria essa dupla de volantes, e dá até pra usar jogadores mais ofensivos como o Lucas Paquetá, como Andreas Pereira. Ele consegue utilizar esse tipo de jogador também, então eles estariam aqui como opções extras, ok? Isso aqui bem claro pra vocês. E também o tal do Sávio, que no ataque não tá, ele seria uma opção extra. E eu vou explicar mais à frente. Bom, cara, e quando a gente vai pro ataque aqui, a gente tem a brincadeira, ok? O camisa 9 tem extrema liberdade pra pisar onde é que ele quiser, é muito bom pra João Pedro, ele é perfeito pra esse papel. Eu acho que o que falta em João Pedro é a finalização, mas esse moleque tem treinado muito, ele tá melhorando a finalização dele todos os dias. Eu acompanho o João Pedro, eu sei o quanto ele é bom, cara. Pra mim, ele é o futuro da seleção como camisa 9. Eu acho que ele tá acima até de Hendrick nisso aí. Esse moleque é esquilado, ele é inteligente, ele é bom, se posiciona bem. Ele é o cara, mano. Ele é o cara pro nosso futuro. O João Pedro vai ser nosso camisa 9, provavelmente. E a gente tem Hendrick aqui também, que a depender do desempenho dele e do desenvolvimento, ele vem a jogar. Esse 9 pode pisar onde é que ele quiser, na direita, na esquerda. Essa área toda do ataque é dele. Ele faz o que ele quer. Inclusive, Gyökeres, ele pisa onde ele quer, cria onde ele quer. Não tem extrema liberdade nesse sistema. Quanto melhor o jogador for, quanto mais inteligente, quanto mais esquilado ele for, mais ele brilha, como acontece com o Gyökeres. Nas pontas, a gente tem... Na verdade, não são pontas, são camisas 10 por dentro também. A gente teria a figura do Malcom lá, que também poderia estar aqui, mas eu não preferi por ele, eu optei por Rodrigo. O Rodrigo jogar nessa parte aqui da direita não é um problema, porque quem preenche o corredor do campo não é o ponta, é o lateral, ok? Então, o Rodrigo pode jogar por dentro como ele gosta de jogar, e o Rodrigo pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá errado isso aqui? Não tá, porque o sistema de Rubem Amorim permite que você faça isso aqui muito fácil em uma jogada. Então, o Rodrigo, ele não tá preso à questão de estar na ponta, ele pode pisar onde ele quiser, isso beneficia muito ele é um dos nossos melhores jogadores, cara, ele vai se beneficiar muito. Neymar, imagina Neymar com extrema liberdade, tendo que marcar pouco, dando toda hora na cara do gol, o João Pedro jogando pra ele, daqui a pouco o Neymar centraliza, o João Pedro faz uma jogada pra ele e a bola para. Cara, isso aqui é maravilhoso, mano. Esse sistema de Rubem Amorim que você só encontra com ele, isso aqui você não encontra nem em Xabi Alonso, por exemplo. O Xabi Alonso não faz isso, ele faz algo diferente. Eu não tô dizendo que é melhor, inclusive tô deixando isso aqui bem claro, tô dizendo que é melhor, é só diferente. É um jeito diferente de utilizar, que pra mim se beneficiaria mais em jogadores como Neymar, Rodrigo, Vinícius Júnior, que podem jogar onde eles quiserem. Aí, por exemplo, o Vini Júnior, ele joga mais no lado do campo. Ele poderia dobrar o lado do campo com o Samuel Lino, os dois juntos aqui. E não seria um problema, porque a conversação entre os dois iria funcionar também. Então, esse treinador permite extrair o máximo desses jogadores, cara. Eles podem fazer o que eles quiserem, Neymar estaria mais perto do gol, sem ter que marcar tanto, porque os outros marcam por ele. E aqui falar um pouco sobre o esquema tático, os três zagueiros têm extrema função defensiva, eles têm que estar muito preparados, e também extrema função de passe para fazer a saída de bola. O primeiro volante, ele é mais fixado, ele aparece sempre perto aqui desse meio de campo, cobrindo os espaços, enquanto o segundo volante pode pisar mais onde ele quiser e se juntar ao ataque, às vezes, né? O segundo volante, ele pode fazer isso, ele pode ter um pouco mais de liberdade para chegar até pisar na área. A gente vê a figura de Hidemassa Mourita fazendo essa função muitas das vezes, e o tal do Pedro Gonçalves, o tal do Pote, né? Então ele também seria uma opção sólida para estar aqui. Provavelmente o Bruno Guimarães se beneficiaria muito desse esquema e muitos outros volantes que a gente tem. E tem uma chegada à frente legal, né? Bruno Guimarães é um cara que sabe fazer gol, ok? Deixa isso aqui bem claro. E ele seria, mano, perfeito aqui. E o meio de campo trabalha muito defensivamente, deixa isso aqui bem claro. A depender do jogo, o lateral pode subir e chegar no ataque. Tem jogo que ele usa o Nuno Santos, por exemplo, subindo e chegando mais ao ataque. Tem jogo que ele utiliza laterais mais defensivos mesmo. E não é porque ele quer, mas sim porque o Sport não tem acesso a laterais mais ofensivos. Mas a gente vê na figura de Nuno Santos e Catamo que eles sobem quase como pontas, cara, e fecham no ataque. Então dá pra ter um ataque super ofensivo com 5 figuras. O que parece menos, na verdade, é mais. Em vez de 4, né, que seria o 3-3-1 do 4-2-3-1, a gente teria 5 no ataque em alguns momentos. É maravilhoso, cara. Eu amo esse esquema. Eu acho que funcionaria bem. Eu acho que eu também já dei uma explicada aqui como funciona. E facilmente os jogadores aprenderiam a jogar nesse esquema. Essas figuras que estão jogando por dentro podem jogar mais no extremo do campo, se for uma parte explorável também, que ele faz às vezes esse tipo de plano. Então é muita variação tática para a mesma formação. Ele consegue utilizar o jogador de maneira diferente a cada partida. A leitura de mata-mata de Rubem Amorim também é muito boa, ok? Por que eu coloquei Rubem Amorim naquela lista? Eu acho que até essa parte aqui você já entendeu, né? Por que eu coloquei. Ele pode parecer um treinador mais ou menos mediano, mas não é, ok? Não é à toa que o Liverpool considerou ele, não é à toa que o Chelsea considerou ele, não é à toa que tanto time considerou ele. E cara, Rubem Amorim sair do Sporting pra ir pra um time grande e fazer uma grande campanha é questão de tempo, ok? A gente pode ir atrás desse cara hoje, ok? Ele é acessível, tem um bom valor de mercado, ele sabe usar bem as peças, ele é o cara certo pro trabalho. Ah, pode dar errado? Todo treinador pode dar errado. A gente pode botar Pepe Guardiola na seleção brasileira e dar super errado. Mas o que eu digo é que o encaixe é muito bom. O encaixe é muito bom, ok? E eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. Se você gostou dele, mano, não esquece de deixar o like. Se você gostou mais ainda, compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de futebol.
futebol europeu. Pro vídeo de hoje é isso e tchau.